Olá, seja bem-vindo ao canal Bíblia Ação. É um canal maravilhoso, um canal ainda pequeno, mas nós estamos aqui, nesse canal para poder trazer os testemunhos dos irmãos, na vida de cada um dos irmãos, sobre a sua vida, sobre a sua conversão, sobre o milagre, sobre uma cura. São testemunhos que impactam as pessoas, Hoje eu estou aqui com o presbítero irmão João, é presbítero, né? Presbítero irmão João, homem de Deus. Conheço o irmão João e é um homem abençoado. Ele tem uma história maravilhosa. Eu já ouvi um pouco do testemunho dele em suas pregações e decidi trazer ele aqui nesse canal para poder estar testemunhando sobre a sua vida, sobre a sua conversão, sobre os milagres que Deus fez na vida dele e aquilo que Deus tocar no coração dele. Amém? Se inscreva no canal, dê um like aí, ative os sininhos das notificações, compartilhe esse canal para o máximo de pessoas. Nós precisamos da ajuda dos irmãos, compartilhando no grupo das igrejas, compartilhando entre os amigos, entre os irmãos, grupo de família, para que esse testemunho possa alcançar almas, alcançar vidas, para que possa transformar não só a minha e a sua, mas de todos aqueles que precisam desta palavra, amém? Eu passo agora aqui, então, a oportunidade para o irmão João, para ele poder estar falando da sua história, falando aquilo que Deus colocar no seu coração, amém? Amém. Em primeiro lugar, a paz do Senhor para todos os irmãos. Quero agradecer a Deus por a oportunidade de nosso irmão José se nos convidar para nós estar aqui testemunhando do Senhor, que vocês que estão nos ouvindo venham ouvir o testemunho que nós temos falado de nosso Senhor e Salvador Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é João Evangelista, sirvo o Senhor no cargo de presbítero, congrego ali na Adesa, Recanto da Zema, quadro 803, conjunto 8, lote 24. O meu pastor presidente é o pastor José Vieira, Samambaia Sul, e meu pastor local é o meu pastor Marcelo. Então estamos aqui para agradecer a Deus o que Deus tem feito na nossa vida. Mas antes de falar do meu testemunho, eu quero deixar uma palavra da parte de Deus aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 9 e o versículo de número 18, em diante, que vai dizer assim: dizendo-lhe essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe sua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e o seu discípulo também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo, disse-lhe: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Então nós vimos aqui esse grande testemunho dessa mulher, que todos conhecem a história dela, que ela gastou tudo que ela tinha, Amém. E o seu problema ia de mal a pior. Mas nós servimos um Deus, o Deus que curou aquela mulher é o mesmo Deus que fez na minha vida. Meus amados irmãos, nós estamos aqui nessa tarde para contar o que Deus tem feito na minha vida. Eu fiz uma cirurgia ali em Serra do Ramalho, Bahia. A primeira cirurgia que eu fiz foi no ano 1995. Eu fiz uma cirurgia da vasectomia. Vasectomia. Lá com o Dr. Pedro, Foi a primeira cirurgia minha. Foi porque eu quis mesmo fazer. Não era obrigado, Não era enfermidade, não, porque eu quis fazer, Amém. Essa cirurgia. Então eu fiz a segunda cirurgia, foi no dia 21/7/2016. Eu fiz uma cirurgia da hérnia, que eu sofria muito dessa enfermidade. Eu não tinha condições de fazer assim, pago, porque eu não tinha condições.
mas eu fiz ali pelo SUS e graças a Deus me saí bem. Deus fez essa maravilha na minha vida. Glória a Deus. Na segunda cirurgia, na terceira cirurgia, meus irmãos, eu fiz também outra da hernia, que ela atacou de novo, né? Porque eu tinha que trabalhar. E aí eu fui trabalhar, ela atacou de novo, eu tinha que fazer essa segunda cirurgia da hernia. O mesmo doutor. E ali foi passando um tempo, foi surgindo mais outras enfermidades, porque nós estamos vivendo uma época que o pai de família ele tem que lutar, ele tem que trabalhar para manter a sua família. E com isso, a idade vai chegando e aí vem surgindo as enfermidades. Então eu fui atacando a enfermidade e eu fiz outra cirurgia com o doutor e eu operei no dia 25 de 11 de 2024 em Caetité com o doutor Gabriel. Fiz uma cirurgia da hidrocele. Os irmãos fazem. Fiz ligado uma cirurgia do testículo. Do testículo, fiz uma raspagem do testículo. Eu não tinha condições de fazer, porque eu não tinha o dinheiro para fazer. Mas Deus, primeiramente, na minha vida, lutei muito, chorei mesmo nos pés do Senhor. Nós orávamos, buscávamos a Deus. Quem tem Deus, a Bíblia diz que quem tem Deus, irmão, tem tudo. E quem não tem Deus, não tem nada. A Bíblia diz, aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião, que nunca se abala, mas ele permanece para sempre. E como a Bíblia diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então o nosso pastor, ele tomou a decisão, disse, não, eu vou ajudar o meu irmão. Como o irmão é um obreiro dessa igreja, nós vamos ajudar. Se o irmão não tem condições, nós vamos tomar a frente, nós vamos ajudar. É por isso que nós temos que andar em união. Nós temos que ter uma pessoa que toma a frente. Então o nosso pastor disse, não, nós vamos ajudar o irmão a fazer essa cirurgia. Uma aqui é mais cara, aqui é 15 mil a cirurgia, e nós apitemos lá para para Bahia, Serra do Ramalho, Agrovilha 2, e de lá o destino foi outro, mas nós fez a cirurgia, que lá ele conseguiu, com o pastor presidente, o valor de 6.500, e eu consegui, meu irmão, para a glória do Senhor, fazer essa cirurgia. Essa cirurgia que não era fácil fazer, era uma cirurgia que custava muito dinheiro, era a cirurgia que tinha que ter o dinheiro na hora, mas eu não tinha, a minha família não tinha com que, e eu estava sofrendo muito, sem poder fazer xixi, que doía. Passava as horas e horas no banheiro, passava a noite toda indo no banheiro, mas o pastor disse, não, nós vamos levar o irmão, pegou o carro dele mesmo e disse, nós vamos para a Bahia, nós vamos lá, e nós vamos conseguir esse dinheiro. E ali ele conversando com o pastor presidente, e o pastor presidente ele conseguiu 3.500, e o nosso pastor conseguiu 3.500, e nós fez a cirurgia para a glória do Senhor. Então o que eu quero dizer? Que Deus ele fez essa maravilha na minha vida. Hoje eu estou curado, hoje eu estou liberto para a glória de Deus, porque nós servimos um Deus que cura. Então eu quero dizer para cada um de vocês, que entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. O que Deus fez na minha vida, ele pode fazer na vida de cada um, daquele que confia. Assim como ele curou essa mulher que sofria do fluxo de sangue, 12 anos, irmão, não é 12 dias. 12 anos, é verdade. Aquela mulher sofrendo, aquela mulher gastava seu dinheiro com remédio, com médico, e a sua situação era de mal a pior. Amém. Mas chegou o momento que alguém falou de Jesus para ela. Alguém tem que falar de Jesus para você. Tem que falar de Jesus para as pessoas. Que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Então falaram para aquela mulher que aí tem um homem que está pregando, que ele cura, que ele... E começou a falar para aquela mulher se empolgou. Ela disse, não, eu vou ante Jesus, ante esse homem. E a Bíblia vai dizer que ela tocou na orla do Senhor Jesus, ela foi curada. Assim foi eu. Eu fui curado através de Jesus. Não foi só o dinheiro que me curou. Não foi só
os irmãos que levou lá, mas foi Jesus que me curou. Foi Jesus que estava comigo ali naquela mesa de cirurgia, que passou muitos minutos ali, eu naquela mesa de cirurgia. Quando eu fui dar por mim, eu já estava deitado já no quarto, eu não vi mais quando ele fez aquela cirurgia em mim, que eles aplicou aquela anestesia, eu apaguei. Então eles fizeram aquela cirurgia, aquela raspagem, e hoje eu estou curado, liberto pelo sangue de Jesus. Então que nesta tarde, que vocês venham confiar nesse Deus, esse Deus que cura, esse Deus que liberta, que essa mensagem venha explodir, né? Amém. Todo esse... Compartilhar bastante aí, né? Compartilhar bastante. Bastante Vocês visualizações. que estão gostando do meu testemunho, eu sou um testemunho vivo. O que foi acontecido na minha vida não foi só uma e duas cirurgias, foi umas 5 cirurgias que eu fiz no corpo só, não é fácil. Mas hoje eu estou aqui liberto, curado, para a honra e a glória do nome do Senhor. Quero agradecer vocês que me trouxe até aqui para dar esse testemunho, o que Deus tem feito na minha vida e continua fazendo. Somente nós confiar e colocar nossa fé em ação. Irmão João, o irmão falou sobre a questão da cirurgia, né? Que o irmão fazer a raspagem no testículo, né? Raspagem do testículo. No testículo. Eu vejo assim que muitos líderes, falando para o irmão, quando é para comprar um ar-condicionado para a igreja, quando é para comprar um instrumento para a igreja, uma cortina, é fazer uma festa das irmãs, principalmente a Assembleia de Deus, né? Eu sou da Assembleia de Deus há muitos anos. Sim, senhor. Muitos anos é desse jeito. Não mudou muita coisa, né? Sempre tem uma união dos irmãos, galinhada, vai fazer o piso novo. E quando um irmão, eu vejo já há muitos anos isso dentro da casa de Deus, quando o irmão está enfermo e doente, é difícil a igreja dispor de recursos para ajudar as pessoas. Muitos irmãos morrem dentro da igreja quando Jesus não faz um milagre, porque Jesus faz quando ele quer, tá, meu irmão? Jesus não é obrigado a fazer milagre para seu ninguém, tá? Às vezes o irmão tem muita fé e Deus vai lá e realiza, tá, meus irmãos? Mas Deus também deixou os homens também para cuidar de nós. Sim, e muitas vezes Deus testa a gente. Às vezes Deus testa o líder. E ali o irmão João, ele foi agraciado por Deus, a igreja, como é que é o nome, o ministério? Assembleia de Deus do Guará? Do Guará. Aqui é a Dexa, lá como é que é o símbolo lá? Lá é a Deza também. A Deza, né? Ministério Adesa. Pastor presidente, né? É o pastor José Vieira. José Vieira, com coração bom, eu conheço o pastor José Vieira, pouco assim, já vi ele, já conversei poucas vezes com ele, né? Mas um homem de bom coração, que juntou recursos para ajudar o irmão, junto com o seu pastor. Qual é o nome do seu pastor? O que fez a frente mesmo foi o nosso pastor, o pastor Marcelo, junto com a sua esposa, a pastora Maria da Paixão. Eles tomou atitude, levou com o carro dele, com a gasolina dele, em todo lugar que ele andava lá, todo o gasto era dele, até no restaurante ele pagava. Então ele foi um anjo de Deus. Um anjo de Deus na minha vida, onde ninguém podia fazer, ele tomou atitude e fez junto com o nosso pastor presidente. Então isso aqui é um testemunho vivo, meus irmãos. O irmão João falou que tem 5 cirurgias. 5 cirurgias. Eu já trabalhei em área hospitalar e muitas vezes tem muita gente que não sobrevive, tá, meus irmãos? A cirurgia é boba. Tem pessoas que morrem por uma cirurgia no dedo, ali no pé, num negócio besta. Uma unha que encravada, a pessoa morre, meus irmãos. Então veja que milagre que Deus fez com o irmão João. O irmão João foi um homem que Deus permitiu que o homem colocasse a mão, né? Mas Deus também prove o recurso, né? Através das pessoas. Então muita gente, através dos líderes, né? São verdadeiros homens de Deus que fizeram isso aí, meu irmão. Quem é que dispõe de valores hoje em dia? Vamos ser sinceros, as igrejas. Grande maioria dos irmãos, os pastores não estão nem aí, meus irmãos. Verdade. O membro morre, entendeu? E o pastor não ajuda. Às vezes a igreja é boa, grande, tem recursos financeiros e uma pedição de dinheiro, os irmãos morrendo dentro da igreja, meus irmãos. E isso acontece. O ministério, eu conheço o ministério do irmão João, é um ministério grande, mas a igreja dele é pequena, não provém de recursos financeiros, não é uma igreja de poucos membresia, a igreja ali local, a igreja sede.
ter um pouquinho mais lá, né? Mas também não é isso tudo também, né, meus irmãos? Mesmo assim, os pastores se dispôs a ajudar. E é isso que tem que ser feito. A obra de Deus é dessa forma, meus irmãos. É só para exaltar aqui, primeiramente, a Deus, ao Senhor Jesus, e exaltar também, através da vida desses homens que abençoou o presbítero irmão João, poderia até morrer dessa doença, dessa enfermidade, vinha a falecer, e aí a igreja talvez só dá uma nota lá, é com muito pesar que nós anunciamos a morte do irmão João, era um homem de Deus, e aquela babação toda e não fez nada pelo membro, meus irmãos. Então, nós vivemos na apostasia da fé esses últimos dias, tá, meus irmãos? Os irmãos sabem do que eu estou falando, mas temos aqui um exemplo maravilhoso, tá, meus irmãos? Temos aqui um exemplo que nós devemos exaltar isso aí, para que as pessoas, os líderes que vierem a ver esse vídeo, olhe mais para o lado dos seus irmãos, viu, meu irmão? Olhe mais para as pessoas, converse com as pessoas, seja sensível às pessoas. Tem pessoas que não sentem a sensibilidade do irmão, né? Então é isso aí, meus irmãos. E o irmão João gostaria de perguntar um negócio para o irmão. O irmão falou sobre a sua conversão, né? Como é que você conheceu Jesus? Como é que foi isso na sua vida? Eu aceitei Jesus lá em Serra do Ramalho, Agrovilha 2, Bahia. Eu fui para a igreja e um jovem me convidou para mim ir para a igreja. Eu fui. E quando chegou lá, ele me convidou para aceitar Jesus. E ele começou a falar de Jesus para mim, um jovem, né? Que era para uma pessoa adulta vir e me convidar. Que eu já era casado, né? Já tinha minha esposa. Era para uma pessoa adulta vir e me convidar. Mas foi um jovem que ganhou eu para Jesus. Ele me convidou e eu fui e aceitei Jesus. Quando aceitei Jesus, irmão, o inimigo se levantou contra mim, usou minha esposa e disse: se você ou você vai escolher ou Deus, ou esses crentes, ou eu, porque eu era novo de casado. Eu tinha pouco tempo de casado, então você vai escolher ou os crentes ou eu. Então foi um tapa, péssimo, um tapa que deu em mim. Então naquele momento eu disse: não vai. Eu prefiro ficar com ela. Eu casei agora. Se eu conseguir ficar na igreja, ela vai me largar. Deixei Jesus e o inimigo aí foi mais pior na minha vida. Então ela disse: agora você vai decidir. Você quiser ser crente, pode ser. E ela viu que minha vida piorou depois. Então foi assim que foi a minha vida. A passagem de Deus até fala, né? Quando você... Porque assim, irmão, a casa vazia, sempre alguém habita lá. Se você não serve de Deus, alguma coisa habita, né? Casa não fica vazia, tá, meu irmão? Não. Então, o irmão João, ele aceitou Jesus. Isso aqui é o que diz a palavra, né? Você sai, os espíritos malignos que estão ali, vai embora. Aí você sai, volta lá para o mundo, vem mais 7 vezes 7. Né? Era 7, aí vem mais. Aí vem 7. Tinha 1, aí ele vem mais. Aí vem 7, aí se torna 8. Se torna 8. Isso. Você tinha 1, né? Era. Aí ele, exatamente, ele volta. Quando ele vem, ele traz mais 7. Traz mais 7. Aí sai de novo, 7 vezes 7. Né? Aí já está 49. Vai aumentando mesmo. A situação fica pior. Tem gente que desvia muito na casa de Deus. Principalmente pessoas. Eu vejo muito pessoas drogadas, pessoas usuárias de droga. Não estou aqui criticando, tá, irmão? Falando assim, que você pode ver isso aí, muitos deles já aceitou 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Você imagina o tanto de legião de demônio dessas pessoas, que faz um voto e não consegue firmar, né? Mas por que, assim, irmão, você falou uma vez que não era muito afeiçoado a crente. Eu lembro que você falou isso, que você não conhecia a palavra de Deus, você não gostava muito de crente. Não, eu aceitei Jesus quando eu era criança. Criança vai quando a mãe quer, né? Todo mundo sabe. Que a criança, que minha mãe ia para a reza de católica, eu ia, porque eu era pequeno. Minha mãe aceitou Jesus, eu ia para a igreja junto com ela, porque eu era novo. Mas só que a gente vai crescendo, e quando a pessoa cresce, então ele desvia do caminho do Senhor. Então foi isso que aconteceu comigo. Mas aí eu tive a oportunidade dessa vez de aceitar Jesus. Saí da esposa, mas depois eu voltei e estou firme até hoje para a glória do Senhor. E nessa segunda vez que você veio aceitar Jesus, como é que foi essa conversão, a segunda vez que a sua esposa permitiu? Porque assim, você voltou para o mundo, né? Devido à sua esposa, você não queria perder seu casamento. A minha situação ficou pior, beber muito mais. Como é que foi depois que você saiu da igreja? Como é que foi sua vida?
a situação ficou pior. Porque se eu bebia muito mais ainda. Então você tomava uma cervejinha e tal? Era pinga mesmo. Pinga mesmo? Era bebida forte mesmo. Era a bebida que eu bebia mais, era aquele 51. 51, 51. A famosa 51. E ali minha vida ficou mais pior. Então nem ela podia encostar em mim quando eu bebia. Quem cuidava de mim quando eu estava bebendo, quem era? Minha sogra. Porque minha esposa não chegava perto de mim, porque o inimigo se levantava, né? Fica alterado, né? Fúria, alterada, a pessoa fica alterada, né? Para me destruir. Mas Deus, Ele teve misericórdia de mim e eu voltei para Jesus e estou firme até hoje, para a glória do Senhor. Amém, glória a Deus. Então, você era... Só para os irmãos, tá, irmão? Estou puxando um pouco aqui para os irmãos ver se alguém tem um vício, que bebe, que fuma. Algum vício, irmão, não só de bebida, mas vícios em várias áreas, tá, meus irmãos? Você vê que o irmão era viciado em cachaça. E em cigarro e são dois vícios terríveis, né? Só que eu nunca usei foi droga, mas esse cigarro mesmo que o povo fuma era direto. Dizem alguns, não sei se é verdade, né? Claro, cada um tem sua experiência. Dizem que o cigarro e a bebida é um dos piores vícios, assim, para se libertar, né? Se libertar. Eu tenho tios que eles morreram. Um deles morreu na cachaça. Alguns dos meus tios ainda continuam a beber. Não se libertou até hoje. De tempo em tempo para, de tempo em tempo tem uma recaída. Já conheço um também que Deus libertou ele. E era uma conversão assim, abençoada, né? E depois que o irmão voltou para a igreja, como é que foi a sua experiência? Graças a Deus a minha vida mudou. Que minha esposa não me impediu mais eu ir para a igreja. Eu começava a convidar ela para a igreja e ela disse, não, hoje não, mas um dia eu vou. Aí foi passando dia, passando mês, e eu orando, buscando a Deus, e clamando a Deus, orando. E um dia ela disse, hoje eu vou para a igreja. Eu falei, acho que ela não vai não, que ela não ia. Ela falava que ia, mas não ia. E nesse dia ela se arrumou e foi, e ela disse que viu aquela força, ela disse que não foi dela. Quando fizeram o apelo, quando ela olhou, ela já estava lá na frente, levantou as suas duas mãos, nem só uma, mas as duas mãos, e aceitou Jesus e está firme comigo até hoje. Mas a luta foi travada antes dela aceitar. E quando aceitou, o inimigo se levantou muito mais. Fez tanta coisa que o pai dela ficou um mês sem colocar a benção nela. Quando ela ia, irmão, que ela dava benção para ele, virava as costas para ela. Olha aí. E você entrou na lei do cão. Você entrou numa lei que come carne de sexta-feira da paixão. Então, a lei dessa, e aí não botava a bênção dela. Com um mês, ela chorando, ela não desistiu também. Ela aceitou, mas aceitou firme. Não desistiu. Todo dia ia dar a bênção ao pai dela, ele virava as costas. Com um mês que ele foi botar a bênção nela. Mas foi uma luta travada. Que o inimigo se levanta também contra a nossa vida. E ele chegou a aceitar Jesus? Hoje, e depois disso ele aceitou Jesus, hoje ele está firme até hoje. Até hoje. Ele dizia que nunca ia aceitar, que nunca ia largar o cigarro dele, que ele era viciado no cigarro, na bebida também. E hoje está a honra e a glória no mesmo caminho que ele disse que ele falava de nós, né? Falava com nós que era do cão, que comia carne de sexta-feira, da paixão, era a lei do cão, e hoje ele está nessa lei. Tinha quaresma? Tinha. Eu conheço muitos católicos. Você já foi católico também, né? Já, sim. Na época da quaresma, você parava de beber também? Ou não? Parava nada. Parava. Aí é que bebia. Então a nossa vida era assim. É porque eu conheço alguns amigos, esse negócio de quaresma, eles ficam 40 dias aí sem beber. Não. Depois volta pesado. Eu pergunto, pra quê? Aí, olha a armadilha de Satanás, meu irmão. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Muitas dessas pessoas, eles seguem um rito, uma religiosidade, mas não se liberta dos vícios. Às vezes até para ali, por causa da religião, achando que vai ser salvo por isso. É em vão, a obra é em vão. Ou você se liberta, ou você não sai disso aí mesmo. Quem liberta é Jesus, né? Eu falo assim, Jesus. Se liberta no sentido de você, que você não consegue se libertar, nós mesmos, dos nossos pecados.
Jesus nos dá força, o Espírito Santo de Deus nos dá força, mas há uma iniciativa minha, sua, assim como a iniciativa do irmão João, que teve a iniciativa de sair ali daquela vida de bebedeira no mundo, e hoje é um homem abençoado na casa de Deus, né? E depois que você aceitou a Jesus, irmão João, a sua família, ele já tinha filhos antes ou depois? Já tinha filho, 6 filhos, eu já tinha 6 filhos, aí eu vim para Brasília aqui no ano de 1996, foi no tempo daquela invasão que era de Roriz, né? E aí eu entrei nessa invasão, que eu não tinha casa para morar, vim para morar de favor, e entrei nessa invasão, e Deus me prometeu de me dar um lote aqui. Só que as pessoas diziam que eu não ia conseguir. Um falava, outro falava, você não vai conseguir. Porque você não tem tempo de Brasília. Porque naquele tempo, para você ganhar um terreno aqui, tinha que ter 5 anos de Brasília, 5 anos de DF. Eu não tinha. Eu não tinha ano. Mas toda a igreja que eu ia, Deus usava alguém para falar comigo. Que Deus ia entregar essa bênção na minha vida. E foi uma luta, meu barraco pegou fogo, foi uma luta, irmão, travada. Né? O inimigo se levantou contra mim, contra a minha família, com 6 filhos pequenos, que minha esposa veio, a caçula veio com 3 meses de idade. 3 meses de idade? 3 meses de idade, a caçula, né? Mas os outros já eram mais grandinhos, mas era tudo novo, quando eu vim. E nesse tempo nem passagem pagou. Não, assim, ela veio... Ela veio da Bahia. Da Bahia. Aqui. Tá falando. E aí, graças a Deus, Deus fez um rebuliço e eu consegui ganhar meu lote aqui para a glória do Senhor, que é essa casa que eu tenho aqui em 903. Glória a Deus. Mas eu ganhei lá na invasão da 605. E hoje eu tenho minha casa, agradeço a Deus por isso. Muita gente foi contemplado, né? Foi muito contemplado, muito. No governo não sei se foi Roriz. Foi no tempo do Roriz, né? O governo do Roriz foi um governo assim, nessa parte aí, foi muito abençoado. Abençoou muita gente, hoje tem casa, né? Através dos seus governos aí, do governo do Roriz, né? Samambaia, Recanto, acho que Santa Maria, Brasília praticamente inteira em torno aí, meu irmão. O governo Roriz aí que, né? Ele falava assim, essas terras é do meu bisavô. É minha, é do meu bisavô, pode tomar posse dela. Ele falava desse jeito, seu Roriz. Amém. Tem uns que é contra, tem uns que é pró, mas essa aqui não é a questão, tá, meu irmão? O importante é que o irmão, Deus usa, qualquer um, meu irmão, Deus usa até o ímpio, meu irmão, para poder abençoar, né? Mas assim, tem muita gente que é grata a Deus, primeiramente, e também ao governo Roriz, na época, que ajudou muita gente aí. Tem casa aí hoje aí, né? Através das invasões aí, né, meus irmãos? E não era lugar, não era fácil naquela época, né? E o irmão veio para cá, então, e os seus filhos hoje? São todos dentro da casa de Deus? Como é que tá a sua família? Todos hoje? Na igreja, alguns já desviou depois, né? Depois que algum desviou. Mas só tem 2 que tá desviada, que é a caçula e a outra encostada no mais velho, tá desviado. Mas os outros, tudo serve a Deus, tudo tá na igreja. Tem na sua casa própria, os 2 filhos homens, lá em Santo Antônio. Tem seu carro, cada um tem um carro e uma moto, cada um deles, né? Um carro e uma moto. Tem seu trabalho, trabalha na Coca-Cola e são abençoados. E nossa família é uma família abençoada por Deus. Toda nossa família. Irmão, que bênção. E creio que Deus vai trazer, é promessa, né? Promessa. Deus vai trazer, tá, meus irmãos? Então, vocês, ó, filho do irmão João, é a mais velha, né? E a mais nova? É a caçula e a encostada no mais velho, que é desviado. Vocês tomam posição, né? Foi criado no Evangelho, né? No Evangelho. Jesus traz, viu? Tudo se via a Deus. Jesus prometeu, ele cumpre, seja pelo amor, seja pela dor. Deus tem prometido trazer elas. Deus traz, então, não demore muito não, que eu já vi testemunhos fortes, viu? Não deixa Deus chegar nessa situação não, venha para Jesus, amém? Mas e depois que o irmão entrou dentro da igreja? Aqui, você sempre congregou na igreja local aí, que o irmão está hoje? Não, eu congregava na igreja Missão, lá na Bahia. Missão? Na Missão. Depois que eu vim para aqui, aí sim. Como não tinha missão aqui, era mais difícil, se tivesse era mais longe. E a congregação que eu encontrei foi essa daí, que eu estou hoje.
quando eu estava na invasão que ganhei o lote, foi na 803 que eu cheguei que nós limpamos o terreno para construir. Aí, na que eu rodei para o outro lado, eu vi. Construindo lá de madeirito. Era o pastor construindo a igreja. E eu entrei, ajudei ele aí. E até hoje está essa igreja aí. Desde esse tempo. E através desse ministério... Através desse ministério, Deus tem nos Deus te honrou, abençoado. né? Tem nos honrado. Te ofertou uma bênção, né? Uma bênção. É isso aí, meu irmão. O irmão João, ele... Quantos anos você tem nesse ministério aí? Tem mais de 20 anos. 20 anos nesse ministério, né? Olha aí, trabalhando para Deus, meu irmão. E Deus recompensa, né, meu irmão? Deus recompensa, né? Às vezes, no momento em que a gente pensa que não tem mais jeito, né? Ali que não vai... A providência não vem, Deus faz um movimento ali e acontece. E mais algum milagre, irmão João, que você tenha a testemunhar, algo que o irmão deixou de passar, alguma coisa, algum milagre na sua vida, ou alguma bênção que Deus fez na tua vida, algum testemunho que o irmão tem para os nossos telespectadores aí, os nossos pessoal que assiste do canal, tem alguma mensagem, algum testemunho de vida forte aí para poder passar para esse povo? Algo mais? Eu sei que tem muitos. Tem muita algum coisa que impactou assim, na sua vida que vai fazer uma grande diferença aí na vida. Mas o meu testemunho é esse mesmo, que o que aconteceu, né? Desde já quero agradecer ao Senhor por nos dar essa oportunidade de nós estar falando aqui do amor de Deus, falando aquilo que Deus tem feito na nossa vida e continua fazendo milagre. Que Deus também... Eu tenho uma neta que foi cometida desde o nascimento dela, descobriu com 2 meses de idade uma enfermidade que até hoje ela está sofrendo, né? Com essa enfermidade, a enfermidade que para os médicos eles que não tem cura, né? Essa criança, ela está sofrendo até hoje, mas ela usa sonda. Ela alimenta pela sonda. E até hoje está sofrendo, mas nós cremos que Deus vai curar ela também, né? Glória a Deus, nós cremos no milagre de Deus, meu irmão. Eu creio no milagre. Nós cremos no milagre. Nós cremos no milagres. Deus sabe o que faz, tá, meus irmãos? O pastor está contando, o presbítero João está contando aqui a parte da neta dele. E eu creio que, pelo que ela vive, já deveria ter morrido, já falecido. Porque ela já nasceu com esse problema. Devido a esse problema aí. Mas Deus ainda mantém de pé, mesmo ali na sonda, né? Ali ainda. Deus sabe o que faz, Deus sabe trabalhar. Nessa questão aí, Deus com certeza vai trabalhar nessa situação e Deus vai dar vitória no tempo certo. É o tempo dele mesmo. É o tempo de Deus. Testemunho de vida é assim, meus irmãos, é luta. Hoje o irmão João está falando o seu testemunho de vida, de conversão. Amanhã possa ser a neta dele, vir aqui falar assim. Do testemunho, né? Da sonda que Deus curou. Eu creio nisso, que se pela fé ela, se quiser um dia aqui, vir testemunhar aqui, nesse canal também, onde o vô dela está. Creio que Deus vai curar, que Jesus vai dar vitória, e vai vir, se ela quiser vir testemunhar, quando tiver maior, nas suas faculdades mentais. 6 anos. 6 anos, né? Souber falar mais, souber dialogar mais, eu creio que vai contar esse testemunho aqui para nós, meus irmãos. Quer deixar mais alguma mensagem, irmão João, para as pessoas? Eu só quero, irmão, agradecer a Deus pela vida de vocês, que nos trouxe aqui, e agradecer o nosso pastor, né? O pastor local, que é o pastor Marcelo, que ele tomou a iniciativa desse meu tratamento, junto com o pastor presidente, com o pastor José Vieira, e toda a DESA, porque todos os obreiros se compadeceu de mim e todos ajudaram. Não foi só eles dois, todos ajudaram. Foi uma união que eles fizeram, a igreja DESA, e conseguiu recolher para mim esses 6.500 para pagar essa cirurgia, porque condições eu não tinha. Se fosse por mim, se fosse para a minha família queria me ajudar, mas não tinha condições. Se fosse por ele, até hoje eu estava sofrendo. E você foi lá para a Bahia também, né? Ele me levou no carro dele. Você foi também, você falou que estava pastoreando também, ajudando, né? Eu fui. Pastorear na Bahia. Como é que foi isso lá? Fiquei 2 anos lá,
ajudando o pastor na igreja. Eu era o segundo dele. Ele não queria nem que eu viesse. A igreja lá, a Assembleia de Deus, Madureira. Lá é a Madureira, a que eu estava ajudando. Então ele não queria, ele deu o barraco para me ficar sem pagar nada, sem pagar luz nem água. Fiquei lá 2 anos. E quando eu saí, eles ficaram tudo chorando, não queria que eu viesse. Até hoje eles sofrem por a minha saída, porque nós ajudamos muito, né? Não é porque nós somos melhor, que ninguém é melhor, melhor é Deus. Nós não somos perfeitos, mas tudo que eu fazia era por amor à obra de Deus. Ajudar a limpar na igreja, era tudo. E que nem eu faço aqui. Então, eles ficaram muito sentidos, mas ajudei muito na obra de Deus lá na Bahia. No evangelismo, nos ornamentos, na limpeza. De tudo. É isso aí, irmão. Servir é isso, meus irmãos. Servir aí. Jesus mesmo serviu. Quando limpou os pés de Pedro, quando curou os enfermos, tocando naquelas feridas daquele povo. Pessoal com feridas, coisas horríveis ali. Tem coisa que nem tem na Bíblia, mas eu creio, né? Tem umas que tem pessoas de feridas, ferida de morte. Ferida de morte, se você tocar na ferida dessa aí, você pega uma bactéria, meu irmão. Se você não estiver realmente, verdadeiramente com Jesus, você tocar numa ferida dessa aí, você pega a bactéria, você morre, junto com a pessoa, talvez até primeiro que ela. Então, Jesus tocava lá, entendeu? Nas feridas, leprosos. Servindo, tá, meus irmãos? Morreu por nós, né, meu irmão João? Morreu por nós na cruz, servindo a humanidade. Ele serviu até o final e até hoje eles nos servem. A palavra de Deus fala assim: se quiserem ser grande, né? Tem que ser pequeno. Tem que ser pequeno, né? Tem que servir, igual o João Batista, né? João Batista foi tido como um dos maiores servidores, né? Devido a entregou sua vida ao Evangelho, entregou a vida a abrir. Como é que fala a palavra de Deus? Ele abria as boas novas, né? Abriu ali para Jesus poder vir pregar o Evangelho, né? Abriu as portas, abriu ali, deu iniciativa, batizando ali, né? Começou ali aquele movimento pentecostal ali, já do batismo, né? Uma palavra diferenciada, um espírito de Elias, né? Ali com autoridade. E aí Jesus vem logo em seguida e inicia seu ministério ali através da vida de João, né? Verdade. Então é isso, meus irmãos. Algo mais que eu queira agradecer? Alguém que eu queira agradecer? Deus me fez eu lembrar agora. Pô, meu irmão, fica à vontade, nós estamos aqui. Deus me fez eu lembrar agora de uma enfermidade que eu tinha. Era problema de dor de cabeça. Oh, glória. Eu sofria muito dessa dor de cabeça. Quando ela atacava, eu faltava era sair as tripas, porque eu não tinha mais, eu era provocando mesmo. Eu tinha desejo de consagrar, de jejuar, que nem todos os irmãos gostam de jejuar, né? Consagrar a Deus. Eu não podia, porque a dor de cabeça atacava. Se eu ficasse, eu vou ficar hoje até 9 horas, até 10 horas de jejum, na hora que eu parar, e a dor de cabeça atacava mesmo. Eu tinha que parar na UPA, nos hospitais, ia mesmo por soro. Mas eu orava a Deus: Senhor, eu quero consagrar, Senhor, eu quero jejuar. Mas eu não consigo, e fui orando, fui clamando ao Senhor, e para a glória do Senhor Jesus, eu fui curado dessa dor de cabeça, e desse mal que hoje eu posso jejuar até o dia todo, eu não sinto mais nada, para a glória do Senhor. Mas eu sofria muito dessa dor de cabeça, era dor mesmo, não era negócio, era chorando mesmo de dor de cabeça, que me levava ao pior com a mão na cabeça. Sofria muito, era provocando mesmo. Porque tem as dores, viu, irmão? Nível 1, nível 2 e nível 3, tá? Talvez ele esteja falando aí da dor de nível 1. Aí eu não sei se nível qual 3, é o nível, né? Mas eu sofria muito. Ou alguns, tem a nomenclatura aí de 0 a 10. Qual o nível de dor, né? O seu era muito. Era 10, 9 e 10. É essa base, porque eu sofria muito, chorava mesmo de dor mesmo. Era aquela dor mesmo que... E para homem chorar é difícil, tá mesmo? Homem de verdade, tá, irmão? Porque eu ficava, era meia hora lá no vaso, só provocando, já não tinha mais o que sair. Meu Deus, gerava vômitos? Era. Não tinha mais, tava tudo. Meu irmão, é o pior tipo de dor que tem, para quem já sentiu, tá, irmão? Dor de cabeça e dor de dente. Meu Deus. Mas graças a Deus, Jesus me curou. Então, esse mesmo Jesus que me curou, ele cura todo aquele que crê. A Bíblia diz: se crer, verá a glória de Deus. Tem que colocar fé em ação. Dizer: Jesus cura,
e colocar fé. Fazer que nem aquela mulher. Eu vou e vou tocar da ordem dele e vou sair curado. Tem que ter fé. Tem que ter fé. E graças a Deus hoje eu não sinto mais esse problema de dor de cabeça. Tá bem, meu irmão? Isso aqui é testemunho de cura. De cura. Olha o tanto de me cura. curou. Aí ele teve cinco cirurgias, né? Quais foram as 5 cirurgias que você teve? Tá aqui tudo notado, é porque, né, você disse que era pouco minuto. Vamos ler pro público aí, pra eles saberem. Mas a primeira cirurgia que eu fiz foi o seu, vamos falar, vasectomia, né? Cadê? Essa daqui, ó, vasectomia. Vasectomia. Essa daí foi o que fiz mesmo para não produzir. Não produzir mais, já tinha Não 6 filhos, né? porque já tinha 6 filhos, eu falei, não. Vasectomia. Mas as outras tá aí. A segunda cirurgia eu fiz no dia 21/7 de 2016, foi da hérnia. Da hérnia. Da hérnia. Hérnia é devido ao quantidade de peso, né? Que você de trabalha peso, em obra, né? Essas de coisas. peso. Aí gera hérnia. Geralmente é por excesso de força, tá? Mesmo Aí como eu voltei a trabalhar, eu não tive paciência de esperar, né? Porque um pai de família tem que trabalhar para dar comer seus filhos. Tornou voltar. E eu fiz a segunda cirurgia da hérnia de novo. Hérnia não é brincadeira não, viu? Dói, viu? Não. Só quem teve sabe, viu? É uma dor assim, dependendo do nível de dor, você fica rolando no chão, assim, ó. Doía muito. Dói e muito, eu não podia viu? trabalhar. Dói muito. Eu já tive hérnia, viu, meus irmãos? Pense, é intenso, o negócio é intenso. O que mais? E essa daí, 2025, 25/11/2024, eu fiz foi essa daí, da hidrocele. Hidrocele? Ligada do testículo. Ligada do testículo. Foi essa. Aí depois que eu fui fazer a raspagem, foi a última, a 5ª cirurgia, eu fiz a raspagem do testículo. Essa aí fazer você, da eu não sei o nome. Fazer você ir muito ao banheiro. No banheiro. Beber água praticamente era correr pro banheiro e dava infecção de urina, essas coisas? Se eu demorar, eu ficar seguro na parede para me não aguentar. Era uma dor terrível mesmo, uma dor terrível, que eu ficava com as 2 mãos na parede. Irmão, quem já teve infecção de urina, doía muito. Irmão, é uma dor que queima. É horrível, tá, meu irmão? Quem já teve infecção de urina, eu já vi pessoas falando aí, diz que queima tudo por dentro, né? É um negócio terrível mesmo. E aí te gerava muito infecção de urina, isso aí? Saía quase igual sangue. Meu Deus do céu. Sofria demais. Foi por isso que fez essa raspagem da próstata. Tem até um filme, né, muito antigo, que eu assistia quando era menino. Passava na televisão da minha avó, aquele filme que tinha um negão grandão, que era tipo um anjo, né? Não sei se você lembra desse filme. Eu lembro desse filme até hoje. E tinha um guarda lá que ele tinha essa doença, né? Uma doença, quando ia mijar, ele mijava até sangue. Aí, né, ele sofria muito com isso, né? No seu casamento, por causa dessa situação. E essa é uma enfermidade terrível, meu irmão. Eu não lembro o nome do filme, não lembro. É um filme, eu depois deixar um nome aí na quem quiser pesquisar, só pesquisar lá, raspagem de testículo, que vai ver, ele raspou, por isso que ele me deu 3 cirurgias, ou 3, como é, fala? Anestesia, que eu me apaguei. Aí eu me apaguei, não vi mais porque... Anestesia local aqui, né? Para ele poder fazer essa raspagem, né? Então ele tirou meio vidro, é um negócio, parece umas carnes assim, quem quiser revisar lá, vai ver lá. Aí ele tirou meio vidro da raspagem que ele fez. Esse problema aí pode levar a pessoa a óbito? Isso daí? Pode levar a pessoa a óbito. Aí tá vendo, meu irmão? Então Jesus faz, meu irmão, Jesus faz. Se Jesus não cura aqui na casa de Deus, ou na sua casa, ou qualquer lugar, Jesus ele usa o médico, tá, meus irmãos? Usa o médico. Nem todavia Jesus vai curar na igreja, ou na sua casa, ou em algum lugar, não. Às vezes Deus permite o homem passar pela mão do homem, mas Deus está lá com ele, Jesus está lá junto com o médico, pegando na mão dele, tá, meus irmãos? Tem muita cirurgia aí, que muitos irmãos saem ileso, né? Sai com vida, porque Jesus está lá com ele, os anjos acampando ali junto com Jesus, fazendo a cirurgia junto com os médicos, tá, meus irmãos? Aí, mas aí é só a cirurgia, ele se testemunha aí, tá, mas ele poderia morrer numa dessas cirurgias. 5 cirurgias? 5 cirurgias. Entendeu? Poderia pegar uma infecção generalizada no hospital,
Então, Deus é com ele, né, meus irmãos? Deus, ele deu vitória para o irmão João, várias cirurgias que ele fez, vários milagres que ele nem vai caber aqui dentro desse canal aqui, como Deus já fez na minha vida, em você. E é isso, meus irmãos. É aqui nesse canal Bíblia Ação, aqui o testemunho do presbítero irmão João, né, um homem que se dispôs aqui. Na última hora eu liguei para ele não me atendeu, mandei uma mensagem para ele, ele estava limpando a igreja, né? Limpando a igreja. Depois do culto dominical, da escola bíblica dominical. Ele, não, vamos lá, eu estou aqui disponível. Ele poderia ter dito não, tá, meus irmãos? Ele poderia ter dito não, mas aí minha esposa também teve um sonho também, tá contando isso aqui, né? E na madrugada, e Deus indicou ele para dar testemunho. Eu até falei para ele, minha esposa sonhou que o irmão João tinha um testemunho para poder contar. Se o irmão João tinha um testemunho para poder contar, então fiquei assim, porque a pessoa que eu tinha tentado contato com ela para dar um testemunho, não pôde, deu um problema lá nas diabetes dela. Deus não queria, meu irmão, a verdade é essa. Então Deus sabe o que faz. Aí eu falei, então vou tentar ligar para o irmão João, já que Deus mostrou na madrugada para minha esposa que ele tinha um testemunho para contar. Não sei se você tinha essa vontade, mano, de contar isso aí. Eu não sei se tinha algo. É assim, né? Porque a gente não é. Assim, de contar o que Deus fez na sua vida. Foi minha esposa que teve um sonho de madrugada. Até isso que o senhor falou aí de diabetes, até isso foi acometido em mim. Diabetes também. Diabetes. Eu passava muito mal, eu ia trabalhar, e aí não aguentava. Tinha vezes que eu caía no chão, a água que eu levava para beber, eu jogava no meu corpo, e nada, e o corpo ficava tremendo. E quando eu fui descobrir, eu não sabia o que era. Fui no médico, estava 80 ou 480 a altura da diabetes. Estava muito alto. Bem alto. E aí eu fiquei tomando remédio e falando com Deus, orando a Deus. Hoje, graças a Deus, também Jesus me curou do diabetes. Olha aí, que hoje eu tô... Ele disse, não, sempre quando eles me veem, dizem, não, o senhor é diabetes, o senhor é diabetes. Eu falei, eu não sou mais diabetes. Deus me curou. E graças a Deus, Jesus me curou do diabetes também. Olha, irmão, a diabetes, os irmãos não sabem, é uma doença que tem matado muita gente, irmão. Muita. Olha, a quantidade de pessoas que tem diabetes, irmão, hoje não vou dizer infinita, porque ser humano aqui, né, tem meio que uma contagem, mas é muita gente, muita gente dentro da casa de Deus. Às vezes tem gente que nem sabe que está diabética, meu irmão. A diabetes, ela mata as células, tá, meus irmãos? E a pessoa ali, dependendo do nível da diabetes, se a pessoa corta um dedo ali, só ali um cortezinho, eu já vi gente perder a perna. Mas Não vou falar um nome aqui de uma pessoa aqui por respeito, né? Já até faleceu devido a esse problema aí. Um cortezinho, foi andar de bicicleta, teve um cortezinho no pé, perdeu a perna. E eles colocou limite de comida que era para me comer. Que não era para me comer com açúcar, não comer muito arroz, era isso. A minha comida não tinha gosto. Se você colocasse na boca, você não... Era totalmente sem sal, sem a gordura, sem nada. Mas graças a Deus hoje eu como tudo. E teve diabetes nesses últimos exames de sangue? Constou nada, tudo certo. Graças a Deus. Curado. Curado para a glória do Senhor. Olha aí, mais um testemunho. Olha, irmão, esse testemunho aqui é testemunho abençoado. Diabético, meu irmão. Diabetes é uma doença que só tem um controle sobre ela. Você só controla ela, você não cura essa doença. Eu vou lá, médico, tá? Entendeu? Ele diz, não, o que foi? Tá bem isso. Mas o senhor é diabético. A grande maioria das pessoas que tem diabetes não tem cura, meu irmão. É uma doença incurável. Olha aí, Deus deu mais uma cura para ele. Diabetes em 480, né? Bem alto, né? Tá. Bem alto, né? Isso causava desmaio. Causava desmaio. Eu conheço muitas pessoas diabéticas, perde força, tá, irmão? A perna incha, anda todo assim, torto. Meu irmão, causa tanto problema. No final, irmão, da pessoa com a diabetes, sabe qual é o final de uma pessoa com diabetes? Se ela não se cuidar, claro, ou se Jesus não curar, ela morre toda fatiada. Perde braço, perde perna, perde dedo, perde membros. No final, morre só o toco dentro do caixão, tá, meu irmão? A diabetes é uma doença que mata
com o tempo. É terrível essa doença, irmão. O que nós queremos dizer nesse canal, né, para os amados ouvintes que estão nos ouvindo, que confia no Senhor, que Jesus é o que cura, que liberta, né? Às vezes a pessoa diz, não tem jeito, mas a última palavra, ela vem de Deus. A última palavra não é do médico nem do advogado, a última palavra é do Senhor Deus. E eu quero dizer que Jesus cura, confia nele, entregue seu caminho ao Senhor e confia nele, e tudo ele fará. Amém, irmão. Fica aí então mais um testemunho do irmão João, no presbítero João. Eu tenho certeza que ele tem vários testemunhos, mas esse aí da diabetes, da dor de cabeça, de todos os testemunhos, meu, de todos. Mas esse da diabetes me chamou muita atenção, porque realmente, assim, é poucas pessoas que eu... Na verdade, acho que é a segunda pessoa que eu ouço falar que foi curar diabetes. Porque meu pastor, ele tem diabetes, e a diabetes dele é alta. Ele disse que não abaixa. Não abaixa. As pessoas que eu conheço... E a minha, graças a Deus... até hoje aí, estão buscando a Deus. Não é aí, da gente, né? Estão buscando a Deus aí, que tem crente que já... Como é que você fala? Já criou aquela doença. Tipo assim, já virou um neném, um bebê. Ele já cuida da doença, da enfermidade. Não pede nem mais cura mais, tá, irmão? Aceitou. E veja que o irmão João não. O irmão João, ele... Graças a Deus. Foi aquele lá, foi atrás da cura. E Jesus curou ele, meus irmãos. Amém? Amém. Meus irmãos, então nós ficamos por aqui nesse testemunho, irmão João. Eu agradeço o presbítero João. Agradeço o senhor. Por ele estar aqui, agradeço por ter ouvido o chamado. Que nos convidou para estar aqui. Nós estamos dispostos, né? Aonde nós andar, contar aquilo que Deus tem feito na nossa vida e continuar fazendo. Amém. Que Deus é Deus de milagre. Se tiver mais algum testemunho, irmão, só me avisar, meu irmão. Se te conhecer também alguém, viu vocês no canal, se conhecer alguém que realmente tem uma vida assim, meu irmão, com Deus, né? Está seguindo os passos certinhos de Jesus, e que teve uma conversão, uma cura milagrosa, alguma coisa do tipo assim, que Jesus fez na vida dela, e que hoje se mantém firme na presença de Deus, porque muitos recebem a milagre, meus irmãos, mas sai da igreja, sai da presença de Deus, e não permanece. Aí os problemas voltam, os problemas aparecem, talvez não a mesma enfermidade, mas outras enfermidades piores acontecem. Eu falo disso, um testemunho de vida é que a pessoa hoje está bem com Deus, que Deus fez um milagre, a cura, a transformação, e hoje continua firme na presença de Deus. Amém. Então, se você também tiver, irmão, presbítero João, pode também indicar. Amém. Aqui no canal também, estamos à disposição. A gente entra em contato com essa pessoa. Amém. E traz aqui o testemunho dela para os irmãos. Amém. Inscreva-se nesse canal, meus irmãos. Dê um like, compartilhe esse canal, dê um joinha aí, um like, né? Comenta aí nos comentários sobre esse testemunho aí, compartilhe para o máximo de pessoas, amém? A gente ficamos por aqui então, fica na graça e na paz de nosso Senhor Jesus. Canal Bíblia Ação.